Olá, eu sou a Juliana, estou aqui para dividir com vocês algumas situações que acontecem depois de uma sessão de avaliação neuropsicológica. Sou neuropsicóloga e psicóloga clínica, trabalho com psicoterapia e avaliação neuropsicológica. Nos últimos tempos eu tenho observado alguns pacientes muito cansados, exaustos após a avaliação. Na avaliação neuropsicológica, a gente consegue investigar o funcionamento cognitivo desse paciente. O que é esse funcionamento cognitivo? Algumas habilidades são identificadas através de métodos quantitativos, ou seja, alguns testes psicométricos que a gente utiliza durante a avaliação e, claro, a observação clínica. Algumas habilidades que são avaliadas durante a avaliação neuropsicológica é a eficiência intelectual, a atenção, a memória, a flexibilidade cognitiva, capacidade de planejamento, controle inibitório, também a memória, desempenho escolar, aspraxias visoconstrutivas, linguagem. Várias habilidades são identificadas em uma avaliação neuropsicológica. A gente também faz uma avaliação da personalidade, para poder compreender como aquele indivíduo está naquele momento e de que forma isso também influencia no comportamento dele. A primeira etapa é a anamnese, é uma entrevista semi-estruturada, onde a gente vai coletar informações sobre todo o histórico desse paciente. Então é ali que eu vou perguntar sobre o desenvolvimento, sobre a gravidez, sobre com quantos anos ele andou, engatinhou, quando que ele começou a falar, como que foi o seu primeiro momento na escola, relações interpessoais, desempenho acadêmico, enfim, todo o histórico dele é coletado na anamnese. Quando a gente tem oportunidade, a gente consegue entrevistar, além do paciente, as pessoas mais próximas. Então, pai, mãe, cuidadores principais, irmãos, esposa, esposo, amigos. É sempre muito importante nessa anamnese coletar a maior quantidade de informações possíveis deste paciente. Durante a avaliação, alguns questionários também são enviados para os cônjuges ou para a escola, quando a gente fala de crianças, ou para familiares, a fim de também coletar ainda mais informações. Ou seja, a anamnese é essencial, é uma das partes mais importantes da avaliação. Logo depois, a gente começa a aplicação de testes, ou seja, instrumentos normatizados, padronizados para a população brasileira, onde é possível mensurar a classificação desse paciente. O paciente normalmente é comparado com os seus pares, ou seja, mesma escolaridade, mesmo sexo, mesma idade. Ali eu consigo entender se ele está dentro da média esperada para a população, para os seus pares, ou se ele está numa classificação superior, acima da média, ou se ele está numa classificação inferior, abaixo da média. Lembrando que toda ponta de régua trará algum prejuízo. Então, normalmente o que se espera é a média e iremos interpretar essas pontas de régua. Dentro da classificação médio, eu ainda consigo ter médio inferior, médio superior. Essa classificação me traz algumas informações muito importantes. Por exemplo, médio inferior significa que esse paciente ainda está na média, mas que ele tem uma dificuldade naquela habilidade específica que foi avaliada. Médio superior significa que ele está dentro da média, porém ele tem uma facilidade naquela habilidade específica. Logo após montar o protocolo, ou seja, depois da anamnese, quando é escolhido os instrumentos que serão utilizados para aquele paciente, separa-se esses instrumentos e aguardamos o momento da avaliação. Quando o paciente está em avaliação, ele é submetido a alguns testes. De fato, não existe nenhum esforço físico durante a avaliação, mas exige sim um super esforço cognitivo. E esse esforço, ele não é visível, ele não é tão claro. Logo, eu recebo muitos relatos de pacientes que passam mal
depois de uma sessão de avaliação, se sentem extremamente cansados, chegam a dormir horas depois ou até sentem náuseas, desconfortos, outros tipos de incômodo. Por que isso acontece? Não é exigido um esforço físico, mas o seu corpo está trabalhando, principalmente porque você sabe que está sendo avaliado. Então, exige uma concentração muito maior do que o que normalmente você está acostumado a fazer, ou a maneira como você está normalmente acostumado a agir. Então, o que a gente percebe é que naquele momento, por mais que seja um espaço onde não há julgamentos, não há certo ou errado, você se sente numa obrigação de dar o seu melhor. E, de fato, é muito importante que você dê o seu melhor durante as sessões de anamnese, de avaliação, durante todas as etapas da avaliação. Significa que pode sim acontecer de, após o período da sessão, você sentir algum tipo de desconforto. Como se preparar para uma avaliação? Venha e esteja bem. Ou seja, não dá para você ter tido um dia super difícil, ter passado por um acidente de trânsito, ter tido que levar seu filho ao hospital e de repente estar preocupado com ele, ter tido alguma situação muito difícil ou que exigiu muito de você naquele dia e vir fazer uma avaliação neuropsicológica. Provavelmente haverá influência nos seus resultados. Então é muito importante que você esteja bem para que você consiga mesmo dar o melhor de si. Outra coisa muito importante é ter a consciência, a certeza de que você está num ambiente livre de julgamentos. Não existe mesmo certo ou errado, não existe mesmo apontamento de dedo, onde você vai ouvir, meu Deus, como que você não sabia isso? Como você não conseguiu fazer aquilo? Absolutamente nada disso. O que a gente precisa entender é como você funciona. Qual é o máximo que eu vou conseguir extrair de você através daqueles instrumentos que foram utilizados? Então venha tranquilo, confie na profissional que você escolheu para fazer essa avaliação, respira, não pira e só vem. Eu tenho certeza que as suas sensações durante esse período de avaliação vão ser muito mais leves, muito mais tranquilas. É muito importante também você levar todos os documentos que você tenha. Ou seja, passou por um psiquiatra, passou por um psicólogo, relatório escolar, absolutamente tudo que você tenha de informação sobre você é importante você levar naquela primeira entrevista. Então, bom, se ficar qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de te explicar.